Nós nascemos na Bahia, né? Tudo junto, era vizinhos, desde a infância, e começamos a namorar, né? Ainda jovem, com 17 anos, 16 anos. Ela tinha 16 e eu já tinha 18 anos. A gente conheceu numa feira e aí a gente começou a namorar sem os pais saber. E esse namoro durou por volta de uns 5 anos, mais ou menos, né? Que eu casei com 23 e daí nós ficamos na Bahia por um período de 2 anos. Quando o Isaac nasceu, eu vim primeiro para São Paulo, né? Ela ficou na Bahia e eu vim para cá trabalhar. Aí depois de um tempo eu vim, né? Depois de uns 3 meses eu vim para São Paulo. Eu continuei trabalhando, mas daí já veio as dependências químicas, né? De drogas. Eu comecei a usar drogas. E logo na sequência também veio a Yara, né? Foi uma vida também bem turbulenta. Quando a partir que ela ficou grávida, e quando a Yara nasceu e tal. Depois, quando o Isaac tinha feito, ia fazer 2 anos, fiquei grávida da Yara. Aí começou os problemas. Aí ele perdeu o emprego, saía, não voltava. Aí começou com uns amigos, muito amigo e mulherada. Ele saía nas baladas, aí não vinha para casa, aí a vida foi ficando difícil. Quando nasceu a Yara, ele saiu, ele nem sabia que ia, veio na minha casa no final de semana, me bateu, me chutou, aí veio a Yara, né? Nasceu prematura. Ele assim agia, ele era violento com ela, né? Então ele falava assim, ai, você tá grávida, esse filho não é meu. Teve situações assim que ele agrediu ela mesmo grávida e acabou que eu nasci prematura. Quando ela ficou grávida da Yara, foi mesmo no auge da droga que eu tava, né? Então aquilo ali, as preocupações dela comigo, né? Então isso tudo acarretou a Yara nascer prematura. Eu chegava tarde em casa, né? Eu tratava ela mal, né? Eu respondia a ela mal, eu não cuidava bem dela. E por fato disso, as preocupações dela comigo, com a minha pessoa, que ela não gostaria que eu tivesse naquela situação, isso foi muito agravante. Aí foi o origem que originou a Yara nascer prematura. Aí eu perdoei ele, voltou de novo, aí continuou tudo. Aí não parava mais, parava 1 semana, 2 semanas, mas continuava. E o tempo foi passando, as crianças foram crescendo, né? E na sequência eu não me equilibrei mais, eu nunca mais consegui me ver livre das drogas. Pra mim ele só bebia, né? Até então era uma criança, só bebia. E ele falava assim, ai, vou colocar você pra fora, você e os filhos, que era era eu e Isaac, né? Queria bater nos filhos, nos meninos pequenos, não deixava. Pegava o dinheiro que tinha, gastava. Eu usava droga e andava armado, né? Eu nunca fui vendedor de droga, eu sempre fui usuário. Sempre fui usuário de droga. E armado eu sempre estava na sequência com arma, né? Porque isso que a droga traz para a pessoa, né? Andar armado, né? Usar de violência contra outras pessoas,
né? Então eu fui incentivado muito assim, amizade, mas eu creio que foi uma opção que eu tive, não que alguém me ensinou, alguém me obrigou a usar droga. Falava assim, que um dia meus filhos iam crescer, ia ver tudo aquilo, que eu só ia ter paz quando meus filhos crescessem. Aí o Isaac cresceu e aí continuou, né? Ele continuou fazendo as coisas erradas direto. Teve um dia, estava em casa lá, tinha um pessoal em casa e ele entrou no quarto lá, todo atordoado, estava ouvindo vozes lá na laje, aí foi pro quarto também. Aí foi um pessoal lá orar lá, falou que ele desmaiou umas 4 vezes na cama. Assim que eu comecei a entender mesmo, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Mas assim, era aquela coisa, eu não queria acreditar, né? Porque até mesmo era criança, assim, eu tinha uma mentalidade de criança. Falava assim, ele bebia, usava, mas um dia ele vai parar. A Thalia logo, minha mãe engravidou, né? A Thalia nasceu, tinha 12 anos. Aí eu comecei a cuidar dela, tudo. E aí ele não mudava, eu não queria acreditar, tanto que eu tinha vergonha, na verdade. Se alguém falasse, eu vi seu pai ali, aí eu desconversava, porque pra mim sempre foi uma vergonha, eu nunca falei isso com ninguém. Eu nunca entendi assim muito essas coisas. Eu achava assim que era meio assim, era tudo legal lá em casa. Desde quando eu era pequena ele sempre bebia, fazia essas coisas assim, mas eu achava meio que normal, né? Não, a minha relação com a família era conturbada, né? Era complicado. Por fato de... Porque veja bem, quando eu chegava em casa pelo efeito de drogas, eu não tratava bem a minha família. No caso, a minha família sim teve um cuidado comigo, mas eu não tinha esse cuidado com eles. Até porque, quando a gente vive no mundo das drogas, você não pensa muito em família. Você não pensa muito em amigos bons, você só pensa em droga mesmo. Isso que é a situação de quem usa droga. A dependência química, a gente poderia dizer que sim, que ela é um fenômeno um pouco maior que só o âmbito do cuidado. A dependência química, ou vamos falar anterior a isso, o uso de substâncias é um fenômeno aí histórico na civilização. É histórico, se você for olhar das civilizações que geraram conhecimento registrado, você vai ver que todas elas em geral usaram algum tipo de substância. Mesmo as mais primitivas, o pajé lá, ele tem também uma coisa que são as substâncias psicoativas, aquelas que alteram o funcionamento mental. Era um tabu na minha família, era só eu, minha mãe, Isaac, a Thalia, que era pequena, e minha tia e ele. Só ali o foco. Nem os familiares de longe, eles não tinham muita assim, noção do que estava acontecendo. Tanto que se falava, seu pai está mexendo com isso. Aí eu, mas era bebida, não é nada. Depois, conforme eu fui crescendo, aí eu já comecei mais a entender como é que era a situação. Minha mãe também falava muito com a gente, com o Isaac, a Yara, comigo. Minha mãe sempre falava que ele fazia essas coisas, que ela sofria muito, que para ajudar ela em oração, eu sempre ia lá no quarto dela, ficava orando com ela. Eu comecei a ver que não era só bebida, que a bebida não ia fazer só aquilo, porque eu já vi ele bebendo, antes disso ele bebia só, eu achava normal. Para mim, quando eu não era cristão, também achava normal. E ele continuava. Algumas vezes tinha remorso, mas a maioria das vezes era usar droga de novo. Repetir a dose, né? Eu vivi numa situação assim, porque eu só estava bem se eu tivesse no efeito de droga. Se eu não tivesse, eu não estava muito legal. Então, para mim, eu só sentia bem quando eu estava em efeito de droga, andando, saindo por aí afora. Aí sim era a minha situação que eu gostava. A família pouco para mim interessava. Ele tratava muito mal, xingava muito o Isaac, e eu ia a favor dos meus filhos, né? Porque xingava muito a Yara, falava que a Yara nunca ia arrumar uma pessoa legal para casar, e eles nunca foi pro caminho errado, graças a Deus. E falava muito assim, xingava muito Isaac, até os amigos de Isaac, ele falava que ele não gostava que vinha aí, e eu falava, pode vir. Tinha sofrido um acidente, né, antes disso e tal,
E eu ficava lá em casa, não saía para lugar nenhum, só os meninos iam lá me visitar lá. Aí teve um dia que ele chegou em casa tava começando a chegar em casa muito tarde, né? Aí chegou em casa lá meio, até falando coisa lá. Aí eu achei estranho, né? Era umas 2 horas da manhã, por aí, madrugada. E como meu irmão estava na cama, meu irmão às vezes chorava, né? Vendo aquela situação e não poder fazer nada. E minha mãe falava, meus filhos vão crescer. Ela toda a vida falou isso. Meus filhos vão crescer e você vai ver o que ele... Aí vai ter quem me defende, porque até então não tinha ninguém para defender ela, né? Aí veio o acidente de Isaac, ele falou, tá vendo, Isaac tá na igreja, sofreu um acidente. Aí foi no tempo, ele brigou com Isaac na cama, de muleta, Isaac tentou bater nele, ele foi bater no Isaac, né? Ele já tinha me batido, né? Que ele queria que a gente desocupasse a casa que era dele. Ele põe outra pessoa aqui dentro, e aí ele pegou, Isaac e defendeu com a muleta. Isso eu nunca esqueço, acho que nunca vou esquecer. Eu cheguei na minha casa de madrugada e eu tentei agredir ela. Quer dizer, eu queria mesmo eliminar ela, né? Por fato de não ter dinheiro para mais usar droga, eu estava acompanhado de outra pessoa, né? E nós tivemos assim a ideia de eliminar ela, mas por uma força maior lá de Deus, eu creio, né? E a gente não chegou a concluir o fato. Voltando a um velho conceito da psicologia social, a família é a célula máter da sociedade, né? Então, assim, a célula mãe, a célula tronco da sociedade é a família. Se você curou na família e o paciente está dentro dela, não é curou, né? Mas se você já fez as primeiras cauterizações ali, entre aspas, né? Colocou, né? Saiu um pouco do senso comum, você vê que muda, invariavelmente muda. Invariavelmente muda o desenho daquela situação. Precisa continuar atendendo? Precisa. Não resta dúvida, é um tratamento a longo prazo, né? Mas aquele tumorzinho ali, ele fica seguro, ele não expande. Eu nunca perdi as esperanças assim. Eu sempre mandava cartas pedindo para ele voltar, para ele não fazer mais isso. E ele nunca parou assim. A Thalia, ela me escrevia bastante carta, né, pedindo para que eu parasse com aquela vida, né, que ela me amava, né, como ela me ama. E eu li as cartas, me emocionava mais naquele momento, mas nunca dei conta daquilo, que era uma realidade. Mas todas as vezes que eu fiz aniversário, a Thalia, ela me mandava carta, muitas e muitas cartas. Carta mesmo bastante, carta de amor, carta de carinho, falando a respeito da minha situação. Papai, eu gostaria de te ver feliz, eu gostaria de te ver fora das drogas, das bebidas. E naquele momento havia assim um certo emoção da minha parte, mas eu não conseguia me livrar daquela situação. E assim, um dia eu lembro que ele chegou, era tarde, aí minha mãe estava deitada, tinha acabado de arrumar tudo, aí eu tinha acabado de trabalhar tudo, e ele chegou e falou assim, eu vou colocar você pra fora com todo mundo, levanta Isaac. Daí meu irmão com a perna toda assim machucada, né? Aí ele começou a chorar e ele pegou um relógio da parede bem grande e ia bater no meu irmão. Foi na hora que eu pulei pra cima dele pra interferir naquilo, né? Aí meu irmão, você vai ver quando eu ficar bom, você vai ver se você não vai embora. Assim, chegou ao ponto de meu irmão, vou pegar uma arma pra te matar. E assim, foi uma situação, aí ele bateu mesmo na minha mãe, deu um empurrão nela, que aquilo ficou gravado até hoje. Assim, quando eu lembro, assim, me dá até uma revolta, sabe? Usei tanta droga, mas tanta droga, que eu fui parar no hospital, né? Eu fui parar no hospital, fui acompanhado de um pessoal que não me conhecia, né? Fui lá até na estação de Tatuapé, um policial também me acompanhou, né? Esse policial, ele impediu que alguém me desse
um certo medicamento para que cortasse o efeito de bebida, de álcool. E eu voltando do hospital, eu estava indo trabalhar, eu voltando do hospital, ele teve uma conversa comigo, esse policial, né? Ele falou, ó, você usou droga, né? Eu falei, usei droga. Eu passei a noite toda usando droga e eu estou virado há 2 dias. Ele falou, ó, eu te acompanhei porque eu vi que a sua situação era droga. Eu tive uma overdose, né? E dessa overdose aí foi aonde eu tomei uma decisão comigo mesmo, com Deus. Isso faz 2 anos atrás, que eu parei. Isaac falou que isso não é amor, né? Porque eu não abandonava ele, que não é amor. Eu sentia no meu coração se abandonar ele assim, sei lá. Eu gosto dele. E também, eu acho que se eu abandonasse ele, ele ia sentir pior. Então, eu como uma mulher sábia, não quis abandonar, pedi para oração, muita fé em Deus que ele ia voltar, que ele ia para a igreja e firmar na igreja, né? Eu sentia ele na igreja junto comigo, nas minhas orações. Atualmente parece outra pessoa, outra vida. Parece que nem é aquele cara que algum meses, anos atrás aí tava numa vida, não ligava para os filhos. Hoje assim é maravilhoso, né? É um pai que eu não troco por nenhum aí que diz ser o pai, os pais. Meu filho, meu pai é. E se ele tivesse passado por isso, se ele fosse passar por isso de novo, eu ia do mesmo jeito, mas é o meu pai. As metas do sonho daqui para frente é cada vez mais seguir os bons caminhos, né? Tudo aquilo que passou, eu creio que ficou do passado. Tem coisas que às vezes ainda me martela, mas eu, na presença do Senhor hoje, eu consigo esquecer, né? Não é as coisas que me martela que vai me fazer voltar ao passado. E eu pretendo seguir a minha vida daqui para frente bom, que nem eu estou com a minha família, né? Porque hoje está tudo maravilhoso. Eu creio que Deus, Ele vai dar essa força para mim. Assim, eu nunca deixei de amar ele, nem assim, se tudo que eu falasse eu fizesse, né? Então eu falei demais, mas na hora da raiva você fala muitas coisas e acaba se arrependendo. Mas assim, só tenho a agradecer ele por essa pessoa que ele é, sempre foi, né? Mas agora tá melhor ainda, tá bem assim, do jeito que a gente quer, do jeito que ele tá se sentindo bem. Dá pra ver no olhar dele que mudou totalmente, assim, hoje uma nova pessoa. Agora é muito legal, assim, as coisas. Tudo melhorou. Apesar de ele ficar bravo, assim, ele nunca mais chegou a fazer isso. Eu acredito que todo mundo já superou isso, né? Já faz alguns anos já que ele parou com isso e todo mundo ficou muito feliz com isso, porque agora realmente nós somos uma família, né? E eu agradeço a Deus por esse milagre na vida dele e também por ter dado forças à minha mãe, que ela nunca olhou para trás, e é tudo muito bom agora. E eu agradeço a Deus por tudo isso que está acontecendo e que continue assim, do jeito que está. Que nada venha mais abalar a nossa família, porque agora está muito bom. Hoje a lição que eu dou, não só para minha família, mas para todas as pessoas, que nunca entrem nos caminhos de droga, porque é o pior caminho que tem, é esse caminho. Então a lição que eu tenho hoje a dar para as pessoas é falar só de Deus, né, que siga os caminhos do Senhor. A minha família hoje, quando eu encontro, que eu tenho a oportunidade de falar para eles, eu falo, ó, só Deus é fiel, só Deus é maravilhoso. E os amigos na rua, eu tenho hoje a autoridade de falar que sai da droga, que a droga é só perdição na vida do homem, da mulher, do jovem. Então hoje eu tenho essa lição para falar para as pessoas, eu tenho esse aprendizagem para falar para as pessoas, que droga não é o caminho certo.
bit is